Meus amados irmãos, como eu sempre digo, às vezes a gente precisa fazer uma reflexão na vida. E durante essa semana eu pensei comigo mesmo, comecei analisando a vida e como ela tem passado tão rápido. Eu comecei a pensar que alguns anos atrás, poxa, eu era um moleque correndo, brincando, não tinha medo de nada, não tinha medo do que ia vir, do que ia acontecer, eu estava sempre feliz. E orando a Deus, eu disse: Deus, como a vida tem passado rápido. A gente já está terminando o ano, são 365 dias e a gente já está terminando o ano. Eu até calculei as horas que o ano tem 8.760 horas e já está passando. Está muito rápido a vida. E Deus, Ele encheu meu coração com a resposta e me disse assim: não é a vida que tem passado tão rápido. É que nós, com as nossas preocupações, com as nossas metas, com os nossos objetivos, nós não temos prestado que o tempo está passando. Metas que muitas vezes durante o ano que se inicia, a gente já programa a meta para que alcance, e muitas delas não são alcançadas, nos trazendo frustrações, tristezas. Às vezes colocamos diante de nossas realizações, porque acreditamos que a felicidade ela está nas realizações do ser humano. Sempre após uma realização nós estamos felizes. Eu costumo dizer que eu sempre analiso, hoje eu tenho uma moto 2023 e eu tinha uma 2022 e eu vendi, porque eu precisava de uma moto mais nova e vendi. E quando eu alcancei aquela moto nova, aí eu enchi meu coração de alegria. E depois eu comecei analisando e fui percebendo que ela tinha as mesmas coisas que a 2022 tinha. O que eu fiz foi acrescentar mais alguma coisa de dívida na minha vida. E às vezes nós estamos assim, atrás das nossas realizações, correndo contra o vento ou correndo ao vento. E a vida vai passando. E nós vamos deixando de viver o melhor. E 2025 está na porta. E o medo às vezes tem tomado conta, abrigado o nosso coração, porque nós não sabemos o que é que 2025 proporciona para a gente. Como eu disse, muitas vezes a gente já está frustrado porque não alcançou realizar as metas que colocamos para o ano de 2024. Talvez iniciamos o ano de 2024 empregado, hoje estamos desempregados. Perdemos na trajetória da vida, ciclos de vida vão se encerrando. Nós vamos perdendo algum familiar. E 2025? E como a irmã Raquel falou, neste período, a gente traz muitas recordações. E essa semana eu me lembrei de algo que marcou muito a minha vida. E eu acredito que isso que aconteceu, se lá no céu Deus me permitir um momento eu lembrar das coisas que eu passei aqui na terra, isso vai me fazer parte das minhas lembranças. Eu lembro que teve um final de ano,
na minha casa, eu morava lá no Cabo de Santo Agostinho. E foi um período muito difícil. Muito difícil. Hoje as pessoas falam em dificuldade, que está passando por dificuldade, e às vezes eu analiso, fico olhando, eu digo, poxa, se isso é dificuldade, então eu passei por muita coisa maior. Eu lembro que foi um ano muito difícil, muito difícil. E quando finalizou o ano, e minha mãe era aquela pessoa que ela reunia toda a família, ela não deixava que esse período a gente ficasse distante, ela trazia para perto. E nós éramos crianças nessa época. E essa ação da minha mãe, ela marcou a vida de todos nós. Hoje ainda a gente se encontra, quando eu estou reunido com meus irmãos, e isso lembra. Isso faz parte da lembrança da gente. E quando nós completou a meia-noite do dia 31, não lembro o ano, a minha mãe cantava, a minha mãe dançava, a minha mãe batia palma, a minha mãe jogava arroz para o alto e dizia assim: você não me venceu, eu venci você. Você tentou me destruir, mas eu venci você. E eu vou ser vencedora no ano que vem. E isso marcou a vida da gente. E toda mudança, ela traz o medo. E a mensagem passada que eu preguei aqui, que eu trouxe aqui, estava baseada em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, que falava de escolha. E hoje, eu quero que os irmãos abram o livro de Josué, capítulo 1, verso 5 a 9. Que diz a palavra do Senhor: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então prudentemente, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Josué, ele vai assumir o lugar de Moisés. Moisés, um líder que conduz o povo livre, tira o povo do Egito e vai levar a terra prometida. E Moisés, durante a trajetória dele, ele faz algo, ele age de uma forma ao qual não lhe dá o direito de viver a terra prometida. Alguns historiadores ou estudiosos da Bíblia diz que quando Deus manda que Moisés toque na pedra para que o povo beba, que o povo estava reclamando porque estava com sede, estava faltando água, e Moisés, sobrecarregado de tanta lamúria, tanta murmuração, tanta reclamação do povo, e ele fere a rocha. Ele não toca, ele fere. E aquela rocha representava Cristo. Moisés também, quando o povo põe à prova a palavra de Deus, porque a promessa de Deus para a vida do povo era a terra prometida. Era a terra prometida. E quando o povo manda que Moisés escolha homens para espiar a terra, para saber como agir naquela terra, essa também desagrada a Deus. Em Deuteronômio, Moisés informa que por causa dessa desobediência, ele não vai ter o direito de ver a terra prometida.
Não que Moisés perdeu a sua salvação, mas deixou de viver a bênção de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente deixa de viver o melhor de Deus aqui na terra. Porque eu acredito que o reino de Deus, ele já começa aqui na terra. Nós começamos a viver a bênção do Senhor aqui na terra em vida. Visitamos às vezes os vales, mas também nós estamos no monte, porque a Bíblia nos ensina que há momento na vida do servo do Senhor, que ele vai estar no monte. E olhar as coisas de cima é muito bom. Você vê tudo pequeno. Mas também ele diz que há momentos na vida do servo de Deus que ele vai estar no vale. E o vale, falando biblicamente, ele representa muitas vezes a depressão, as lutas. E Josué, ele vai agora assumir essa liderança. E Josué é um homem que tem um currículo muito maravilhoso. Josué, ele é um cara tão diferenciado que somente ele e Caleb é que vão ter o direito de viver a terra prometida. Dos que saíram do Egito, só esses dois homens vão ter o direito de viver a promessa de Deus, de ver a promessa de Deus. E Deus diz que eles vão ter esse direito porque houve um espírito diferente neles. Então Josué tem um currículo maravilhoso. Eu lembro que eu trabalho hoje numa empresa e eu fui chamado para ser responsável pela manutenção da empresa, de caminhões, de moto, de carro. E quando o dono foi falando, eu disse, eu não entendo de mecânica. Moto ainda, mas de caminhão, de carro. Ele disse, Deus proverá. E eu orava a Deus, eu dizia assim, como é que eu vou resolver quando o carro der problema, quando o caminhão der problema, como é que eu vou resolver? Eu não entendo de nada. E hoje eu tenho um parceiro que o cara só falta fazer chover. E o pessoal da empresa diz que nós somos faísca e fumaça. Um companheiro meu de trabalho. Eu vejo isso como uma providência de Deus. Eu acredito que quando Josué, ele recebe a notícia de Deus que ele iria entrar com este povo na terra prometida, a terra que ele havia jurado. Quando Josué sabe que ele agora vai ser o líder desse povo que era duro de viver com eles, que reclamava quando tinha alimento, que reclamava quando faltava, e que saía e murmurava de todos os momentos da Bíblia, da sua trajetória. Ele esteve sempre murmurando de muitas coisas, de muitas situações. E Deus é maravilhoso, que Deus providencia na vida desse povo quando eles vão passar 40 anos no deserto. Deus providencia de dia uma nuvem, de noite a coluna de fogo, para que assim aquecesse, para assim livrar de todas as serpentes que ali tinha no deserto. Mas sempre havia uma situação para que eles se levantassem. E Josué tinha esse conhecimento. Josué conhecia esse povo. E sem dizer que Josué havia perdido o homem que talvez que ele mais admirasse na vida dele. O homem que havia ensinado todas as coisas que ele sabia sobre Deus. O homem que ele viu realizar, que Deus realizou maravilha por meio dele. E Josué ficou com medo. E Josué não vive nem o luto. E Deus diz, olha, você vai entrar com este povo na terra que eu prometi aos pais dele. Às vezes Deus tem nos chamado, ou tem nos feito promessa, e a gente ficamos preocupados. Como eu disse, nós estamos finando o ano de 2024. Nós tivemos muitas realizações. A gente viveu muitas vezes, alguns momentos no vale, outros momentos no monte. Mas eu acredito que nós passamos mais tempo no vale, chorando, preocupado.
achando que não iríamos conseguir, mas nós chegamos aqui. E Deus dá a primeira garantia a Josué. No versículo 5, Deus diz assim: ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Quando Cristo aqui estava com o seu ministério, uma das promessas, ou a promessa mais importante na vida da gente, é que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a garantia que nós estamos com Cristo. E Deus diz: olha, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas, como eu fui com Moisés, serei contigo. E às vezes, mesmo diante de tantas promessas que a Bíblia relata para a gente, parece que a gente se esquece. Como eu disse a vocês, as preocupações diárias, a preocupação da vida, ela muitas vezes tira a promessa de Deus de dentro do nosso coração, arranca. E nós não conseguimos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E nós entristecemos, então vivemos amargamente, porque muitas vezes não tomamos posse da vitória. Quando criança, eu não posso nem dizer pequeno, porque pequeno continuo, mas quando criança, nas dificuldades da vida que eu já passei, nunca passei fome, mas cheguei bem perto. Mas a nossa esperança era que o nosso pai ia chegar, e quando ele chegasse, ele trazia o alimento para que a gente pudesse dormir de barriga cheia. Essa era a esperança. Nós vivíamos, estávamos com fome, dizendo assim: mas pai vai chegar, e quando ele chegar, ele vai trazer alimento e nós vamos dormir de barriga cheia. Essa era a nossa esperança, era a nossa certeza. Jesus, ele diz: olha, se vocês que são maus, seu filho pede pão, vocês vão dar pedra? Se eles pedirem peixe, vocês vão dar cobra? Se vocês que são maus cuidam dos filhos de vocês, imagino eu. E Josué recebe esta promessa de Deus, que ele não estaria só, que como Deus foi na vida de Moisés, Deus seria na vida dele. Só que Deus, ele vai fazendo algumas exigências, ou ele vai condicionando estar na vida de Deus estar na vida de Moisés. Como fui com Moisés, serei contigo. A Bíblia é a única bênção do Senhor que ele não exige condições, é para a tua salvação. Mas todas as outras, Deus, ele vai te dando uma condição. Ele diz: olha, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para que Deus seja, ou para que Deus diz: olha, você contigo, por onde quer que andares. Para onde você for, eu estarei contigo. Às vezes nós tomamos as decisões na nossa vida aonde nós estamos só. Tomamos decisões que Deus, ele vai dizer: você é livre, você escolhe. Você é livre. A vida, o bem está diante de você, você escolhe. O que eu me pergunto, talvez, na minha casa como pai, eu digo sempre aos meus filhos: eu vou dar uma ideia a você. Se você abraçar a ideia que eu estou te dando, aí você vai. Mas também, se você não abraçar, você vai pagar o preço.
E muitas vezes os meus filhos, eles não abraçam a ideia que eu dei. E eles falham, eles erram. Mas como pai, eu estou ali para ajudar. Quando Deus diz assim, olha, não afaste, não tira, não se distancie da palavra do Senhor, não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, porque a tua vida depende da que a palavra te ensina, porque a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é luz. Luz para os meus caminhos são a tua palavra. E durante muito tempo eu me perguntava por que a palavra do Senhor ela é luz para a minha vida. Por que a palavra do Senhor é luz para o meu caminho. E uma certa vez, sempre com essa dúvida, eu disse, por quê? Eu pensava porque clareava, mas tinha um motivo por clarear. E eu vendo um documentário na televisão, que os viajantes na época de Cristo, na época antiga, ele usava a lamparina à frente dos pés para que se livrasse das serpentes venenosas do deserto. A palavra do Senhor ela é luz porque ela nos livra do mal, ela nos livra de tomarmos as decisões erradas no mundo onde nós somos cobiçados todos os dias a tomar decisões que não agradem ao Senhor. E Deus ele diz, olha, esforça-te, porque o céu ele é tomado à força. Todos os dias nós somos tentados a deixar o Senhor, todos os dias nós somos tentados a murmurar, todos os dias nós somos tentados a dizer que não vale a pena servir o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, de vez em quando, como eu disse a vocês, visito o vale muito tempo, às vezes passo dias no vale. E quando nós estamos no vale, é um perigo. O meu avô dizia sempre a mim, ele conversava muito comigo, ele dizia, filho, calango na areia, ele é macho. Eu quero ver ele no barro. Eu nunca entendi. Depois de muito tempo eu vim entender que a areia é muito fácil você sair do outro lado, mas o barro. Louvar o Senhor quando as coisas estão tudo bom, quando tudo está bem, quando, sei lá, tudo está bem mesmo. Teus filhos dentro de casa, tu está trabalhando, teus filhos trabalhando, tudo bem. Ou como é bom dizer que Jesus ele é maravilhoso, Jesus é bom. Mas quando às vezes estamos no vale, aí nós começamos a fazer, e às vezes nós queremos fazer igual a Asaf, dizer que não tem valido a pena servir o Senhor. Por isso que a Bíblia, Deus diz assim, esforça-te. E ele diz também que deveria ter bom ânimo. Que Josué tem bom ânimo. Jesus ele diz assim, João capítulo, não sei que é 33, é 7, 33, não sei, mas ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, no mundo vai ter aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo na Bíblia é andar com fé. Ter bom ânimo na vida, na Bíblia, é ter esperança. Ter bom ânimo na Bíblia é como Abacuque disse que poderia lhe faltar tudo, mas ele se alegraria no Senhor. Ele diz, olha, Deus pode me tirar tudo que for mais importante, tudo que não possa ter alimento, as vacas do curral fujam, minta, ele sai dizendo, ele diz, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. E se alegrar no Senhor quando as coisas estão difíceis, isso é muito difícil. E às vezes nós fazemos o contrário. E ele continua dizendo no versículo 8, e diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Às vezes nós queremos prosperar na vida. E eu digo sempre aos meus filhos, eu digo sempre, às vezes a gente está conversando, eu converso muito, hoje mesmo eu estava conversando com o Lucas, a gente estava lavando a moto e a gente conversando, trocando uma ideia massa, eu e Lucas, e ele falando a mim, do dia de hoje, que ele saiu cedo, e ele falando do dia de hoje, eu disse, muito bom filho, você tem
tá certo, você tem que estar de vida nova, tem que correr atrás. Ele dizendo, pai, se eu tiver que, não sei, entrou alguma coisa de valores morais. A gente conversando, ele disse, se eu tiver que, por dinheiro, agir de uma forma contrária àquilo que a Bíblia diz, eu prefiro sair. Se for um emprego, que o emprego possa me pagar o que for, eu prefiro desistir. A amizade eu prefiro deixar, porque eu não mudo os meus valores. Eu disse, você está certo. Às vezes nós temos, atrás desse sucesso momentâneo, porque às vezes a grama do vizinho ela sempre é mais verde. A vida do vizinho ela sempre é boa. O cara ele posta nas redes sociais alimentos maravilhosos, lugares aonde ele está, aqui você diz assim, poxa, como a vida desse cara é boa. Como eu disse, a gente sempre está baseando a nossa felicidade nas conquistas, nas realizações, e nós deduzimos que aquela pessoa ela é muito feliz. Mas feliz é aquele que tem Jesus Cristo como Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a vida que Deus ele é o Senhor. Feliz a casa onde Deus é o Senhor. Feliz é a vida daquele servo que Deus é o Senhor. Ele disse a Josué, Josué, se tu guardar a minha palavra, se tu viver dentro da minha palavra, tu vai ser feliz, tu vai prosperar. Ninguém suscitará diante de ti, ninguém passará diante de ti, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. E às vezes a gente acha que esse Jesus é contigo, nós não vamos ter mais problema. Nós não vamos de vez em quando travar algumas derrotas para a gente. Para a gente talvez você perdeu. No ano, acho que foi uns 20, 30 anos lá atrás, assim que eu cheguei aqui em Igaraçu, e num momento difícil que estávamos passando, a minha casa era construída no terreno, do lado da minha cunhada. Minha cunhada cedeu o terreno e a gente construiu. E a vida estava muito difícil, muito apertada. Eu estava desempregado e o cara, a minha cunhada queria, meu concunhado Fernando, nunca gostou de morar em Cruz de Rebouças e sempre teve vontade de voltar para o Cabo. E ia vender a casa. Só que minha cunhada disse, olha, para você comprar minha casa, você vai ter que comprar a casa do meu cunhado aqui também, porque ela é construída no meu terreno. E o cara disse, eu vou comprar as duas. E a gente já estava fazendo os planos já estavam certos com o dinheiro que a gente ia ganhar da casa. Ele ia pagar um valor massa na casa. E o negócio ia ser realizado, eu acho que hoje domingo, 2 dias depois, numa quarta-feira ou numa quinta, não sei. Meu cunhado ia com ele para o cartório, primeiro para o banco para ele depositar, fazer a transferência, depositar o dinheiro na conta do meu cunhado. E meu cunhado ia fazer a transferência e a gente ia resolver as coisas ali. E do nada, esse negócio é desfeito, o cara não aparece mais, o cara some. 4 caras num carro, chegou e arrastou esse camarada. E a gente ficou todo mundo desesperado. Talvez a minha esposa não lembre disso mais. Faz muito tempo. E eu me revoltei com Deus. Porque, como eu disse a vocês, quando a gente às vezes está no vale, nós nos revoltamos contra Deus, com a ação de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só entendemos o cooperar quando as coisas dão certo. Quando a coisa vai tudo bem, quando tudo dá certo, então Deus está cooperando para que isso exista e é de Deus. E naquele dia eu fiquei muito revoltado. Porque Deus não deixou aquele negócio realizar. Se ia resolver a nossa vida financeira, eu ia construir uma casa maior, porque a família estava aumentando. Porque quando eu construí esta casinha, eu só tinha 2 filhos. E eu já estava com 4. Eu precisava construir outra casa maior. Ia resolver muita coisa. Para a nossa felicidade, é que a casa não foi vendida. O cara era ladrão de banco, assaltante de banco. E iria comprar nossa casa com dinheiro de algum assalto.
e como ele estava sendo investigado, iríamos perder também. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, não permitiu. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós guardamos a palavra do Senhor dentro do nosso coração, quando nós escondemos a palavra do Senhor no nosso coração, para que nenhuma amargura brote dentro do nosso coração, nós vamos ser felizes. Porque a felicidade do crente não está baseada naquilo que ele possui. Não está baseado também na beleza da juventude, porque nós vamos envelhecer. Porque a vida está passando. E nós estamos nos preocupando, parecendo mais que vamos herdar esta terra. Mas a promessa na tua vida, na minha vida, é o céu. No versículo 9, Deus reafirma novamente e diz: ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós não precisamos do mercado financeiro, se ele está em alta, se ele está em baixa. Nós não dependemos da nossa qualificação, o nosso grau de estudo. Nós não dependemos disso. A nossa felicidade não está baseada no nosso conhecimento. A nossa felicidade, ela é Jesus Cristo. A nossa felicidade é Jesus Cristo. E quando eu comecei meditando nessa palavra e que Deus está comigo por onde quer que eu andar. Deus vai estar comigo no vale. Deus vai estar comigo no monte. Deus vai estar comigo quando eu estiver chorando. Deus vai estar comigo quando eu estiver alegre. Deus vai estar comigo até a consumação do século. Deus vai estar conosco todos os dias. Então, quando nós tomamos posse dessa palavra, nós somos felizes. A outra memória que Deus colocou no meu coração, que minha mãe era uma pessoa tremenda. Minha mãe era de uma pedagogia tremenda. E ela reunia a gente, ela chamava, ela trazia de umas vezes que ela reuniu a gente no final de ano. E eu estava chateado com alguma coisa e eu olhei e disse: sei para que a senhora fica fazendo essas coisas, trazendo a gente para cá. Final de ano é um dia como outro qualquer. Final de ano é mais um dia. E ela estava na cozinha, ela estava cozinhando. Minha mãe gostava de fazer comida para muita gente. E ela parou o que estava fazendo e olhou assim para mim. Pelo olhar dela, eu disse: falei besteira. E ela olhou para mim e disse: como é que você abre a sua boca para dizer que o final de ano é um dia como outro qualquer? Você imaginou quantas pessoas queriam chegar agora no final do ano e não pôde chegar? Você já imaginou quantas as pessoas queriam estar reunidas com a sua família e não pôde estar? E sair, cada vez que ela ia falando e eu ia me colhendo, e eu: tá certo, mãe. E minha mãe nunca deixou a gente pensar desta forma, e eu também não quero jamais pensar. No ano de 2024 eu passei pelo vale da sombra da morte. Em março estávamos aqui num culto maravilhoso, onde dançávamos, brincávamos. E depois de 2 horas de sair daqui do culto, que eu estava em casa, recebemos a notícia que meu filho tinha sido acidentado. E o vale da sombra da morte. E nós fomos até lá e eu fiquei triste. E chorávamos e não tínhamos a ideia do que ia acontecer. Porque você está numa espera em um hospital. E eu dizia sexta-feira ao pastor, quando nós passamos no socorro da madrugada ali na delegacia de plantão, muitas famílias ali, eu dizia: pastor, isso é uma hora triste, é aí e em um hospital.
E nós não tínhamos notícia do meu filho entrou, foi socorrido, nós não tínhamos notícia. Só que em março eu estava no vale. Só que Deus, Ele vai estar conosco todos os dias. Deus, Ele vai entrar comigo no vale. Deus vai andar comigo no hospital. Deus vai estar conosco todos os dias, em qualquer lugar. Só que hoje eu estou no monte. Porque esse mesmo meu filho, que passou no vale da sombra da morte, hoje ele vai, estamos felizes da vida, porque ele vai ser papai. Então hoje eu estou no monte porque Deus me deu um neto, aumentou minha família. Deus disse, não é o momento, não é. Deus é conosco. Mas quando eu guardo a palavra do Senhor, quando eu medito a palavra do Senhor de dia e de noite, independente do tempo, porque de dia, a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite representa as dificuldades, as insônias, as preocupações, mas nós meditamos na palavra do Senhor, nas promessas que Deus tem dado. E de dia, nós meditamos nas alegrias, porque o choro durou a noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tema, não te espante o que possa trazer o ano de 2025. 2025 para mim vai ser um ano de bênção, porque eu tenho servido ao Deus da bênção. O ano de 2025 para mim vai ser de vitória, porque o ano de 2024 foi de vitória. Passei por dificuldade, por luta, mas de todas elas o Senhor me livrou. E eu, 2025, 2024, quando encerrar, eu vou fazer como minha mãe fez. Eu vou cantar. Eu vou bater palma. Eu vou pular. Talvez eu dance até um frevo. Talvez eu dance um rock. Eu não sei o que é que eu vou dançar. Mas eu vou dizer, no ano de 2024, eu venci você. Porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe. Não se afaste da palavra do Senhor. Apesar de todas as dificuldades, mas saiba que o Senhor é contigo. Se você não desistir de Deus, Deus não desiste de você. Saiba que Ele te ama da maneira que você é. Que Deus abençoe vocês.